Amém? E como é bom. Quantos já receberam de Deus? Amém. Eu já recebi, já fui renovado. Então nós podemos ir embora. Não. Temos a palavra de Deus, amém? Irmãos, vamos abrir nossa Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14. Verso 15. 21 em diante, eu quero falar sobre amor. O Evangelho, João, capítulo 14, verso 15 até o 21. Diz assim a palavra de Cristo Jesus: Se me amardes, guardareis os meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da verdade, que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece. Mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixareis órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco, e o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo, e vós vivereis. Naquele dia, conheceis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Amém. Palavras de Jesus, últimas instruções de Jesus aos seus discípulos. Mas eu quero chamar a atenção, sobretudo no verso 15, quando Jesus lança uma afirmação desafiadora a seus discípulos, porque Jesus olha aos seus discípulos e diz o seguinte: se me amardes, guardarei os meus mandamentos. Quantos de nós aqui nessa noite amam a Jesus? Eu tenho certeza que todos nós diremos que sim, que o amamos de fato. Mas Jesus, quando vai falando aos seus discípulos, ele vai ensinando acerca de uma qualidade, de um critério, do que de fato significa e representa um verdadeiro amor. Jesus então vai dizendo que o amor não é feito apenas de palavras, mas que o amor verdadeiro, em contrapartida, exige obediência aos seus mandamentos. Amém? E o que é a obediência, senão uma decisão? E o que é a obediência, senão um conjunto permanente de atitudes? A palavra de Deus diz: filhinhos, não ameis de palavra, mas ameis de atitude. Porque existe um ditado que diz que de boas intenções o inferno está cheio. Jesus falava a seus discípulos, o exortando, admoestando, Jesus ensinando, mas dizendo: ei, se vocês me amam, vocês vão me obedecer. Amém? Jesus dizia, aleluia, que em todo lugar sempre haverá uma multidão que diz que amava a Jesus. Só que dentre essa multidão existem aqueles que amam e aqueles que não amam. E nessa noite, quando Jesus traz essa palavra, pergunta: Aline, tu me amas? Imagina Jesus nessa noite olhando nos teus olhos e dizendo: Maurício, tu me amas? Rogério, tu me amas? Luiz, tu me amas? E assim sucessivamente. E você talvez diga: sim, Senhor, eu te amo. Eu te amo com toda a minha vida, eu te amo com toda a minha força. Mas o que eu faço fala tão alto
que Jesus não consegue perceber esse amor em nós? Conseguem me acompanhar? Porque a palavra de Deus, ela é bastante prática e clara. A palavra de Deus nos ensina que se nós amamos a Jesus, nós o obedecemos. Aleluia. Mas até quando, de fato, nós amamos a Jesus? Até quando a nossa vida vai bem? Até quando nós não temos instabilidade? Até quando nós conseguimos, com a força do nosso braço, resolver os nossos próprios problemas? Até quando a nossa conta bancária está positiva? Até quando nós vamos conseguindo adquirir os nossos objetivos? Até quando, de fato, nós amamos a Jesus? Porque a palavra de Deus diz que nos momentos de adversidade, de provação, de turbulência, é que a nossa fé é aprovada, a ponto de ver quais serão as nossas atitudes. Nos momentos de pressão e de privação, nos momentos de dificuldade, são aqueles momentos que nós revelamos realmente o que existe no interior de cada um de nós. Aquele dia D que ninguém quer ter, que tudo começa a dar errado, desde que nós abrimos olhos até a hora que nós vamos dormir. Quem nunca passa por esses dias? Em que parece que todas as portas estão fechadas. Nesse dia, a palavra de Deus diz que Jesus estará conosco. Porque a palavra de Deus diz que Ele nos dará quem? O Consolador, que é o seu Espírito, que estará conosco e que habita em nós. Amém? E esse Espírito Santo é aquele que nos leva a glorificar a Jesus Cristo. Esse Espírito Santo é o que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Esse Espírito Santo é o que nos traz à memória os mandamentos do Senhor e aquilo que nós estamos cumprindo ou não estamos cumprindo. Esse Espírito Santo estará conosco. Essa passagem é bem clara. Jesus disse, vejam quantos discípulos ao redor de Jesus diziam que o amavam. Quantos estavam na volta dele dizendo, Senhor, Tu és tudo na minha vida. Quantas vezes nós dizemos ao Senhor aqui em adoração, em oração no nosso quarto, Senhor, Tu és tudo que eu tenho. Então Jesus olha para a nossa vida e quer ver em atos de obediência a demonstração do nosso amor. Porque o amor, meus irmãos, de fato e de direito, é atitude. Ou alguém acredita aqui num companheiro, numa companheira, numa esposa, num namorado, uma namorada, que diz que ama, mas é indiferente, que diz que ama, mas trai, que diz que ama, mas deixa ausente, que diz que ama, mas é omisso, que diz que ama, mas só procura nos momentos de necessidade, que diz que ama, mas faz tudo de forma independente. Nós não acreditamos nesse tipo de amor, porque nós exigimos que o amor venha endossado ou autenticado pelo quê? Por atitudes verdadeiras. Amém? E Cristo nos ensina da mesma forma que se nós amamos a Jesus, nós o obedecemos. E Jesus segue dizendo lá que se nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. E quais são os mandamentos do Senhor? Novo Testamento. Amarás o teu Deus de todo o teu coração e entendimento e ama o teu próximo como a ti mesmo. A palavra de Deus nos diz que se nós dizemos que amamos a Cristo, nós precisamos ser o reflexo de Cristo. E ser o reflexo de Cristo implica em haver no meu coração um elemento chamado amor. Mas acontece que nós temos um falso conceito do que de fato significa o amor. Nós sabemos que o verdadeiro amor é aquele que nos diz o que é verdade. Nós sabemos que o verdadeiro amor é aquele que limita, que não deixa expandir, a fim de que não haja prejuízo. E Jesus nos deixa os seus mandamentos como
um segmento, uma indicação de como nós possamos ter uma vida abençoada aqui nesta terra. Amém? E quando nós amamos a Deus, os seus mandamentos não são um fardo, mas passam a ser um prazer. Porque eles nos trazem benefícios tremendos sobre a vida daqueles que o praticam. Então, quando eu digo que eu devo amar a Deus sobre todas as coisas, se eu digo a Jesus que eu o amo, o meu coração precisa ter a primazia. Quem precisa ter a primazia na minha vida? Deus. Mas quantos ídolos existem no nosso coração? Quantas vezes nós condenamos os nossos irmãos católicos porque adoram imagens e nós sabemos que sim, isso é pecado? É o pecado da necromancia, falar com mortos. Porque o único que ressuscitou foi Jesus Cristo. E não há intermediador entre Deus e os homens a não ser Jesus. Amém? Mas quantos ídolos nós carregamos em nosso coração que nós não podemos ver, nem tocar, mas estão lá? Quantas coisas roubam a primazia de Deus no status do nosso coração? Jesus morreu por nós naquela cruz. E a medicina diz que não há morte mais terrível do que a morte de cruz. Para que nós tivéssemos salvação e vida eterna. Mas quantas vezes Jesus pede alguma coisa da nossa vida e nós dizemos não. Isso não. E nós dizemos, eu não sou idólatra. Mas existe algo no nosso coração, eu não sei o que é. Mas o desejo de Deus é que nós venhamos nos entregar, que quando Deus peça tudo que nós temos, até mesmo a nossa própria vida, para o servir, nós possamos dizer, Senhor, eis-me aqui. O verdadeiro amor é aquele amor que entrega, assim como Cristo morreu e se entregou por nós. Ele deseja que nós venhamos diante dele viver uma vida de entrega. E uma vida de entrega não é apenas uma vida de emoções, aonde eu choro aqui no louvor, como eu chorei muito hoje, aonde eu me ajoelho. Amém. Mas uma vida de entrega, isso faz parte da minha entrega, mas a verdadeira entrega é aquela que se reflete na minha obediência a Deus todos os dias na minha vida. É quando eu posso ser tentado na área mais débil que eu sou. E eu resisto, porque eu sei que existe um Deus que me dá forças e no qual eu terei que prestar contas de cada uma das minhas atitudes. Então Jesus, quando fala aos seus discípulos, tu me amas, Jesus diz, guarda os meus mandamentos. Jesus está falando uma das coisas mais desafiadoras que é para o homem, que é viver uma vida de dependência. Nós somos projetados para uma vida de independência. Nós somos criados pelos nossos pais, nós criamos os nossos filhos para que eles sejam o quê? Para que sejam o quê? Independentes. Nós queremos que os nossos filhos alcem voo, que eles se sustentem sozinhos, que eles façam suas escolhas, que eles criem suas famílias, que eles tenham os seus ministérios desenvolvidos, e glória a Deus por isso. Nós somos projetados para sermos independentes, humanamente falando. Mas o desejo de Deus para mim e para a sua vida é que nós sejamos dependentes. Amém? Do quê? Da sua vontade. E qual é a sua vontade? Amor. Amor a Deus, em primeiro lugar, onde nada me rouba a sua primazia. E em segundo lugar, amar o meu próximo como a mim mesmo. E esse é um dos maiores desafios que todos nós podemos ter. Porque geralmente nós amamos quem nos ama. Como é bom ser agradável com quem é agradável conosco. Como é bom ser simpático com quem é simpático. Como é bom ser educado com quem é educado. Como é bom dar atenção para quem nos dá atenção. Mas a palavra de Deus diz que amar quem nos ama não há virtude nenhuma, porque isso qualquer pecador o faz.
E que a virtude consiste em amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos amaldiçoam, aqueles que nos denigrem, aqueles que nos... Tantas coisas nós podemos falar. Quantas pessoas cometem assassinatos espirituais através da sua boca? Assassinatos morais, mentindo acerca de pessoas ou de condutas. E aí o Evangelho me diz que se eu amo a Jesus, essa pessoa que falou mal de mim, essa pessoa que me julgou, essa pessoa que me condenou, merece da minha parte a minha misericórdia e o meu perdão. Aleluia. E aí existem pessoas que me procuram diversas vezes, em diversos aconselhamentos, e dizem: pastora, eu não consigo perdoar. Pastora, eu não consigo amar. Pastora, eu não consigo. E para mim, todas as vezes que a pessoa diz eu não consigo, eu entendo como eu não quero. Porque a palavra de Deus nos diz que Ele nos daria o Consolador, que é o Espírito Santo, Deus Espírito que habita em nós. E a palavra de Deus diz: tudo posso naquele que me fortalece. Então, irmãos, não existe nada em Cristo que você não consiga. Existem coisas em Cristo que você não quer. Porque quando nós realmente estamos nele e ele em nós, a palavra de Deus diz: pede o que vos quiseres e vos será feito. E se ele está em nós, eu peço: Senhor, me ajuda a perdoar o meu irmão. Senhor, me ajuda a tratar bem aquela colega de trabalho que todos os dias me puxa o meu tapete. Senhor, me ajuda a perdoar o meu marido. Senhor, tira do meu coração esse desejo de consumir, sei lá, drogas. Eu não sei qual é a área da tua vida que te aprisiona e que você diz: eu não consigo. Mas a palavra de Deus me diz que eu tudo posso por intermédio de Cristo. E a palavra de Deus me ensina que o Consolador, o Espírito Santo, estará em mim. Então eu digo: Senhor, eu não sei como fazer, mas eu quero que tu me ajudes. Aleluia. Porque, irmãos, o que agrada a Deus é quando nós voltamos à sua palavra e aos seus princípios. O que agrada a Deus é quando nós realmente nos arrependemos das coisas erradas que nós estamos fazendo. O que agrada a Deus é quando diz: Senhor, eu não sei como fazer, mas eu te peço que o teu Espírito Santo me dê sabedoria e me ajude a resolver esta circunstância. Então, todas as vezes que eu digo eu não consigo, eu estou dizendo eu não quero. Porque todas as áreas da sua vida você consegue, por intermédio de Cristo, encontrar um lugar, como nós estávamos cantando aqui, de vitória em meio à guerra. Um lugar de paz no meio da tormenta. A palavra de Deus diz: vinde, provai e vede que o Senhor é bom. Aleluia. Então, amados, nós temos da parte de Jesus Cristo esse desafio, que se nós verdadeiramente o amamos, nós o obedecemos. Mas o que consiste a obediência? Qual é o grande resumo da obediência? Ah, sim, pastora, tu leu aqui que é amar a Deus de todo o coração, de todo entendimento e o próximo como a si mesmo. Amém? Mas é mais profundo que isso. A obediência, ela é um desafio porque ela vem a falar sobre termos uma vida de total dependência de Jesus. Uma vida onde nós pensamos nos meus passos o que Jesus faria. E é um grande desafio, porque nós somos humanos. Jesus era humano, mas ele era o Filho de Deus.
E nós temos emoções, e nós temos dificuldade, nós temos adversidades. Existem momentos na nossa vida que o nosso eu está maior do que nós mesmos. E Jesus nos exorta, então, a guardarmos a sua palavra. E como é triste quando nós temos uma pessoa que nós amamos, que nós nos relacionamos, que caminha conosco, mas que nós concluímos que essa pessoa não nos ama. Que talvez essa pessoa tenha a nossa amizade por algum benefício, por alguma influência, por algo que ela possa nos dar, que nós possamos, entregar a ela, mas que na verdade essa pessoa não nos ama. E quando Jesus olha para a nossa vida e vê o quanto nós já aprendemos da palavra de Deus, o quanto são os anos que nós temos de fé, e como nós caminhamos, se de forma reta ou de forma torta, muitas vezes Deus conclui que nós não o amamos. E a grande chave do cristianismo é o relacionamento. Jesus se entregou naquela cruz por mim e por você, por amor. Aleluia. E quando nós dizemos a Cristo que nós queremos o servir e que nós entregamos a nossa vida, nós fazemos isso por amor. Mas o Evangelho, glória a Deus, que nele não há hipocrisia. Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então, quando você ama a Deus, meu irmão, minha irmã, inevitavelmente você guarda os seus mandamentos. Aleluia. Você entende que nós temos uma nova mente restaurada, uma alma curada, e nós precisamos ter uma vida de dependência. Uma vida onde nós não decidimos de acordo com o vento, nem com o nosso humor, nem com as nossas emoções. Tem um ditado que diz: não prometa nada quando estiver feliz e não diga nada quando estiver triste. Porque realmente, quando as nossas emoções oscilam, nós oscilamos junto. Mas uma vida de dependência não é uma vida levada por emoções, de eu estar feliz ou estar triste. Uma vida de dependência é uma vida guiada pela palavra de Deus, e onde eu sou uma mulher não emocional, mas espiritual. Aleluia. E onde eu subjugo as minhas emoções e a minha carne para que o Espírito Santo de Deus possa tomar conta de mim e habitar. Amém? E então eu passo a viver uma vida de desafio, que é uma vida de obediência, aonde eu não sou livre nem independente e aonde eu preciso do outro, sim. A igreja é um dos lugares onde nós mais enxergamos a nossa pequenez. Porque nós vimos que precisamos uns dos outros para que o corpo de Cristo possa funcionar plenamente. Aonde Deus nos planta e nos estabelece com um chamado e deseja que cada um de nós venhamos a fluir dentro daquilo que Deus nos chamou. O homem natural anda segundo a sua própria razão, mas o homem espiritual anda segundo os propósitos de Deus. Aleluia! Você ama a Deus, meu irmão, minha irmã? Você o ama? Você não precisa responder. É só olhar para a sua vida. E eu não trago essa palavra como um juízo de acusação. Não. Porque quem acusa é o inimigo. Jesus veio para nos libertar. Mas o Espírito de Deus nos traz consciência das nossas atitudes, para que nós possamos andar de acordo com a sua palavra. O que na tua vida te domina, o que é tão forte que você não consegue abrir mão,
para que Deus tome a primazia. O que, irmãos? Eu não sei. Eu sei na minha vida. Quais são os ídolos que te impedem de você olhar para o Senhor e dizer: Senhor, eu te amo? E Ele dizer: servo bom e fiel. A Bíblia diz que a partir do momento que nós andamos com Cristo, nós passamos a ser de servos amigos de Deus. Aleluia. E nós passamos a escolher as coisas santas e nelas ter prazer e abdicar as coisas carnais, porque nos trazem tristeza ao nosso coração, esvaziamento, o gosto amargo do pecado. Então, igreja, nós precisamos amar a Jesus, nós precisamos ser o reflexo da glória de Deus, nós precisamos ser a carta que o pecador não lê, sim. Nós precisamos, de fato, amá-lo. E quando nós o amamos, nós guardamos os seus mandamentos. E a palavra de Deus diz: e aquele que me ama será amado do meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Aleluia! Deus já se manifestou a você. Essa é a noite de Deus se manifestar. Será que você já recebeu a visitação do Senhor? Será que você o ama? Quem sabe você pode dizer nessa noite: pastora, eu quero amá-lo, mas eu não o amo. Amém? Seja sincero. Diga: Espírito Santo de Deus, eu quero te amar, mas eu não consigo. Abra o seu coração diante de Deus. Porque o amor verdadeiro, ele é atitude. O amor verdadeiro, ele é um conjunto de ações de forma determinada e permanente. O que é permanente? Todo dia. A Bíblia diz que lá no Jardim do Éden, na viração do dia, Deus vinha para se relacionar com Adão e Eva. O que Deus realmente deseja de nós aqui nessa terra é relacionamento, é intimidade, é paternidade, é proteção, é entrega, é palavra, é vida. Às vezes nós estamos tão preocupados do que fazer e como fazer que nós acabamos deixando em prejuízo o nosso relacionamento com Ele. Aleluia. Nós precisamos, irmãos, amar a Deus pela vivência que isso nos traz. Nós precisamos amar a Deus porque nós sentimos paz na nossa alma quando nós o fazemos, porque nós nos regozijamos, porque não existe deleite melhor do que meditar e estar na sua palavra. Enquanto eu obedeço porque eu tenho medo das consequências, eu vivo um legalismo. Eu estou lá no Antigo Testamento. Eu vivo sob julgo, suborno, ameaça, condenação. Não é mais tempo de você viver uma vida de legalismo. Você precisa imergir no amor de Deus. Você precisa submergir no reino. Aleluia. Você precisa amadurecer o seu relacionamento com o Pai. Então, queridos, quando você obedece, quando você cumpre a sua palavra, você o faz simplesmente porque você o ama. Não pelo medo das consequências, mas porque você o ama. Aleluia. A verdadeira obediência, ela nos despersonaliza e realiza. A verdadeira obediência, ela paralisa e gera confiança. A palavra de Deus diz em 1 João 5,4 que aquele que é nascido de Deus vence o mundo. O que é o mundo? Sistema governado por Satanás. Onde as pessoas estão cegas e aonde a palavra de Deus diz o Espírito da verdade que o mundo não pode perceber, porque não o vê nem o conhece.
Mas vós o conheceis porque habita convosco e está em vós. Aleluia! Olha o privilégio, irmãos, que nós temos de conhecer e habitar em nós o Espírito da verdade. Que o mundo não pode e não o conhece. Isso não gera compaixão no seu coração, no meu coração gera. Porque nós vemos pessoas desesperadas por atingir um alvo, mas nem elas sabem qual é um alvo vazio. Mas nós estamos aqui dispostos nessa noite a atingir um grande alvo, que se chama salvação, que se chama relacionamento, que se chama paternidade, que se chama, aleluia, eu poderia dar tantos nomes. Intimidade, cura. O que você deseja nessa noite, meu irmão, minha irmã? Eu só desejo que você deseje amar a Deus. Aleluia. Que você o deseje de todo o coração.